Boa noite a todos, graça e paz. Hoje, pela graça do Senhor, vamos terminar a carta de Paulo aos Efésios. Hoje vamos estar vendo Efésios 6, do 18 até o 24. Você já pode ir abrindo aí na sua Bíblia. Não sei se você lembra domingo passado, quando a gente estava pregando sobre esse capítulo, sobre toda a armadura de Deus. Eu falei no fim que faltava algo, que faltava falar justamente da oração, que é o que Paulo tinha deixado aqui para o final da carta. E caso você lembre, Paulo falou bem claramente que estamos numa guerra espiritual. E numa guerra normal, se você parar para ver, as armas de uma guerra precisam de munição. Uma metralhadora, uma pistola precisa de munição. Um tanque de guerra, um caminhão ali usado na guerra precisa de combustível. Os soldados na guerra precisam comer, se alimentar. E nós, nessa guerra, precisamos nos alimentar da oração. É o nosso combustível, é o combustível que vai nos ajudar nessa guerra espiritual que Paulo tem falado, que estamos vivendo, que estamos batalhando. A gente também pode falar, já que a gente está falando de guerra, numa guerra um soldado tem que receber as ordens do seu general, tem que se comunicar com o seu general. E qual é a forma também de nós nos comunicarmos com o nosso general? De joelhos dobrados, através da oração. Então Paulo aqui vai nos lembrar que cada parte da armadura de Deus que a gente estiver vestindo, sempre que a gente estiver vestindo cada pedacinho dessa armadura, tem que ser feito isso através de muita oração, uma oração constante. Só lembrando também, meus irmãos, não sei se vocês lembram, durante a pandemia a gente fez uma série até sobre o Pai Nosso, que a gente falou também muito sobre oração, então não vou me deter tanto aqui, que a gente já viu isso com mais detalhes, mas qualquer coisa está lá no canal do YouTube para você rever, ver um pouco mais sobre isso. Queria convidar a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para lermos Efésios 6, do 18 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam o Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por mais esse culto, pelos louvores, pelas orações feitas neste lugar, pela tua palavra que já foi lida aqui desde o início desse culto, Senhor. Mas queremos te pedir, Pai amado, que uma bênção especial sobre esse momento da pregação da tua palavra, que teu Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Que possamos lembrar, Senhor, que a tua palavra nunca volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Então cumpre, Senhor, em nossos corações nessa noite, todo o propósito para o qual tu já designaste, Senhor, através da pregação dessa palavra. Teu Espírito Santo nos ajude a entender e a viver tudo isso que vamos ver nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar à vontade no seu lugar. A primeira coisa que a gente vê aqui bem claramente é que Paulo fala para nós orarmos no Espírito, logo no comecinho aqui do verso 18. Isso quer dizer que devemos orar na dependência do Espírito Santo de Deus, não confiando em nós, não confiando nas nossas palavras quando nós oramos, mas confiando que o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar nisso tudo. Como Paulo fala lá em Romanos 8, um verso muito conhecido, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então a primeira coisa que a gente já tem que entender aqui é sempre que a gente dobrar nossos joelhos para orar, a gente tem que lembrar que não estamos sós. Estamos com o Espírito Santo e é Ele quem vai nos ajudar a orar como convém. Dependemos do Espírito Santo para orar de uma forma agradável ao Senhor. Porque se a gente for orar somente com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, você sabe que provavelmente não vai sair uma oração muito agradável ao Senhor.
Por isso a gente tem que lembrar sempre, meus irmãos, quando a gente vai orar, é um momento solene, é um momento de realmente estar falando com o Criador dos céus e da terra. Não é uma conversa com um amigo, não é nada, é simplesmente a coisa mais sublime que você pode ter nessa vida. É dobrar seus joelhos e falar com o Criador dos céus e da terra. Então lembre, toda vez que você for orar, peça, Espírito Santo, me ajuda a orar. Muitas vezes a gente quer orar, mas está com a cabeça cheia de coisa, o dia a dia brigou, fez isso, está faltando aquilo em casa, e a gente sabe como é difícil muitas vezes orar. Então que a gente possa, Espírito Santo, me ajuda a orar como convém, me ajuda a levar as orações que eu vou fazer aqui para o nosso Pai, para que Ele ouça, para que Ele possa nos ajudar. Então já no comecinho, Paulo já nos deixa esse ensinamento, depender do Espírito Santo todas as vezes que formos orar. E Paulo lembra também algo muito importante, quando devemos orar, em quais momentos devemos orar. Tem algumas religiões por aí que você tem que orar nas horas certas, né? Tem que fazer 5 orações no dia, hora tal, hora tal, hora tal, hora tal. É assim que nós, como cristãos, temos que orar? Será que a gente tem que orar só quando a gente está triste, quando a gente está passando por algum problema? Será que a gente tem que orar só quando a gente quer alguma coisa, precisa de alguma coisa? Será que a gente é orar só quando a gente quer agradecer ao Senhor? Será que é para orar só quando a gente tem vontade de orar? Ou como Paulo fala aqui, devemos orar em todas as ocasiões, não só quando eu quero, não só quando eu preciso de algo, mas em todos os momentos, em todas as ocasiões. Isso é importante porque a gente viu já no capítulo 6, e desde o começo Paulo tem falado, o inimigo, Satanás, com seus demônios, estão por todos os lados, tentando nos atacar com todas as setas inflamadas pelo maligno. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que estar sempre em oração, sempre vestidos com toda a armadura de Deus, como Paulo já falou. E aqui não é aquela oração que você vai estar falando em voz alta a todo o tempo. Né? Acho que ninguém aqui vai conseguir passar o dia todo falando em voz alta a oração. Você vai até ficar rouco e no meio do dia já nem consegue mais orar nesse tipo. Mas você tem que estar com a sua mente sempre pensando nas coisas do Senhor, com sua mente sempre intercedendo, sempre em oração, sempre em intercessão, sempre buscando as coisas do Senhor, sempre, como Paulo fala, vestindo o capacete da salvação, lembrando das coisas do Senhor, lembrando das promessas do Senhor, lembrando da palavra do Senhor, ao invés de ficar lembrando de besteira, de pensando em problemas, em situações que tenham ocorrido, que muitas vezes a gente fica remoendo, e só serve para isso, para deixar a gente mais estressado, mais triste. Então, Paulo lembra que sempre, em todo momento, esteja em oração, em espírito de oração, com a sua mente lembrando das coisas do Senhor, das promessas do Senhor. E essa parte, meus irmãos, a gente tem que ser sincero. A igreja hoje em dia tem deixado de lado em muito a oração. Você vai ver a história dos homens de Deus na história, você vê que eram pessoas que oravam 4, 5, 6 horas por dia. Quem aqui faz isso? Quem de nós hoje ora 4, 5, 6 horas por dia, de joelho no chão? O apóstolo Tiago, que escreveu a carta de Tiago, que temos na nossa Bíblia, o apelido dele na época era joelho de camelo, porque ele passava o dia todo orando na pedra, e seu joelho era todo esfolado, todo deformado, por causa da oração dele. Eu acho que até Nilo contou uma história uma vez de um irmão, quando ele se converteu, que ele tinha o joelho também bem feio, e perguntaram o que era, e era justamente por causa disso, porque ele ficava muito tempo ali em oração. Mas, infelizmente, meus irmãos, temos deixado isso muito de lado. Quantos aqui oram todos os dias? Não precisa levantar a mão, Deus sabe. Quantos aqui passam de vez em quando um dia ou outro, Senhor? Quantas vezes passamos horas e dias sem lembrar das coisas do Senhor? Por quanto tempo oramos? Né? Claro que não é o tempo de oração que vai tornar ela aceitável ou não a Deus. Mas se a gente não ora nem 5 minutos num dia, 10 minutos num dia, talvez tenha algum problema. Se a gente não consegue conversar com o nosso Senhor por esse tempo, temos que repensar se estamos realmente vivendo o que a palavra do Senhor diz para estarmos vivendo. A gente tem que lembrar, meus irmãos, também que a oração é para fazer não a nossa vontade, mas como é que a gente ora no Pai Nosso? Senhor, que a Tua vontade seja feita, assim na terra, como ela é feita nos céus. Então, meus irmãos, quando a gente não ora, a gente vai tentar fazer a nossa vontade. Se você não orar, você vai tentar resolver os seus problemas da sua maneira, vai tentar resolver os seus conflitos, as suas tristezas, as suas alegrias, tudo. Você vai fazer tudo conforme a sua vontade e não conforme a vontade do nosso Deus soberano, do Criador dos céus e da terra. E eu não preciso nem falar aqui
Se eu quiser fazer a minha vontade e não a de Deus, há 99,9999% de chance de dar tudo errado. Se der certo, é pela graça do Senhor, que é pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Mas a chance de dar tudo errado é muito grande. Por isso temos que lembrar e levar a sério o que Paulo está falando aqui. Vai fazer alguma coisa? Vai precisar fazer alguma coisa? Ora antes. Está com a dúvida sobre alguma coisa? Ora antes. Precisa comprar alguma coisa? Ora antes. Precisa falar com alguém? Ora antes. Como Paulo fala, temos que orar em todas as situações, em todos os momentos. E Paulo fala os tipos de oração que devemos ter. Orações, súplicas, ações de graça. Paulo tem falado isso, tem explicado isso. Porque muitas vezes a gente também só ora para pedir. A gente só se lembra de orar quando está na dificuldade, quando está precisando de alguma coisa. E Paulo diz, esse é um tipo de oração certa. Você deve sim suplicar ao Senhor, você deve sim buscar ao Senhor quando precisa de algo, mas devemos sim orar em todos os momentos em gratidão. Isso acho que deve ser a maior parte do nosso tempo de oração. Tem que se orar em gratidão para o Senhor, tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Temos que lembrar, meus irmãos, que oração não é querer que Deus nos dê algo. Oração é ter comunhão com o Senhor. Quanto mais oramos, quanto mais lemos a Bíblia e oramos, mais nós temos comunhão com o nosso Pai. Quanto mais lembramos que o Espírito Santo está conosco e oramos para que Ele nos auxilie, mais nós temos comunhão. E muitas vezes, visto nossas vidas indo por caminhos totalmente errados, terminando parar em lugares que não queríamos parar, justamente por isso, porque a gente faz as nossas escolhas sem estar em oração. A gente escolhe simplesmente porque achou que era legal aquilo, apareceu uma oportunidade, essa oportunidade é imperdível, não posso perder essa oportunidade. Não dá nem tempo de orar, logo isso. E quando a gente vê, meus irmãos, todo mundo aqui, em um momento ou outro da vida, já passou por situações dessas, e a gente só faz quebrar a cara, porque nós não gastamos 5, 10 minutos em oração, buscando um direcionamento do Senhor, do Espírito Santo. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que não oramos para um Deus de madeira, um Deus de pedra, que não pode ver, que não pode ouvir, que não pode falar. Quando você dobra seus joelhos, você está falando com o Criador dos céus e da terra, o Deus vivo que escuta as nossas orações, que responde às nossas orações, meus irmãos. Muitas vezes a gente tem orado, a gente fala de pessoas que oram para ídolos, para santos, e muitas vezes a gente tem feito isso mesmo que inconscientemente. A gente dobra nossos joelhos e não espera que Deus vai nos responder. A gente dobra nossos joelhos apenas para falar e não espera que o Senhor está ouvindo a nossa oração. E a Bíblia é muito clara, Deus escuta todas as nossas orações. E quando oramos segundo a vontade do Senhor, Ele vai realizar tudo aquilo em nossa vida. Jesus fala, tudo que pedires em meu nome, ou seja, tudo que pedires conforme a minha vontade, tudo que pedires para o meu reino, eu vos farei. Mas muitas vezes nós não temos pedido isso, não temos buscado a ajuda do nosso Deus vivo, do nosso Deus Criador dos céus e da terra. Então Paulo continua dizendo que devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, não apenas orar, mas também vigiar, como todo mundo aqui sabe. Toda vez que eu vejo essa passagem, eu lembro de Neemias, na reconstrução do muro de Jerusalém, quando Neemias volta, está lá reconstruindo o muro, poucos homens, e os invasores, os inimigos dele, melhor dizendo, estão querendo invadir para acabar com a construção do muro. E o que é que Neemias faz? Ele ora ao Senhor. Mas o que ele faz também? Cada um pegue sua espada e vigie. Estamos em oração, mas estamos também vigilantes naquilo. Ele até fala em Neemias 4:9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Em outra passagem ele diz que eles estavam com a espada na mão e a ferramenta na outra, a enxada na outra. Era trabalhando, orando e vigiando sempre. Porque imagina, está vindo um exército ali, você sabe, você vai ficar só de joelhos? Você também tem que fazer a sua parte. Então Neemias fez isso, ele orou ao Senhor primeiro, antes de qualquer coisa, mas ele estava ali buscando também fazer a parte dele, a parte dos israelitas. O nosso Senhor Jesus, no Getsêmani, quem não se lembra, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Porque se não vigiarmos e não orarmos, vamos cair em toda a tentação, em toda a cilada do inimigo, setas inflamadas, como a gente falou domingo passado. Então, meus irmãos, a gente tem sim que orar. Senhor, afasta-nos do mal, como a gente ora no Pai Nosso, como o Senhor Jesus nos ensinou no Pai Nosso.
livra-nos do mal, livra-nos das ciladas do inimigo, livra-nos das setas inflamadas do maligno. Mas se você ficar só orando e não fazer a sua parte, não vai dar muito certo na maioria das vezes. Muitas vezes a palavra de Deus diz, ore, mas diz, se afaste também de toda a aparência do mal. E muitas vezes a gente está ali olhando aquela aparência do mal e diz, não, estou aqui forte, estou em oração, vou chegar ali bem pertinho do pecado. Não vou pecar não, vou chegar ali no limite e eu sou forte. Mas se a gente não vigiar, a gente vai cair. Muitas vezes a gente tem brincado com o pecado. Acho que até o pastor Mateus lá de Recife falou num sermão recente, que ele disse que a maior parte dos aconselhamentos que ele tem feito, as pessoas chegam para ele e dizem, tem isso aqui, até isso não é pecado. Eu posso fazer isso até em que parte, até que não vire pecado. Se a pessoa está querendo brincar com fogo, e esse fogo que ele está brincando é o fogo do inferno, o fogo de Satanás. As pessoas muitas vezes se acham fortes, mas a palavra de Deus diz, ora e vigia para que tu não caia em tentação. Então, ainda no versículo 18, esse versículo é muito rico, daria para passar a noite só nele. Paulo avisa por quem devemos orar. Mim? Só pela minha família? Só pela minha casa? Ou não? Paulo diz, devemos orar por todos os santos. Temos que lembrar que se estamos numa guerra, todos os santos estão do mesmo lado do nosso exército. Nós somos soldados, talvez em batalhões diferentes, vamos assim dizer, cada um na sua igreja local, mas o exército de Cristo é um só. Então Paulo diz, ore por todos os santos, não ore só por você não. Então a gente tem que lembrar disso também, meus irmãos. Ore por você, ore por sua família, amém. Tem que fazer isso. Mas ore pela igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos outros pastores da região, ore pelos pastores do mundo, ore pela igreja perseguida, a gente sempre tem lembrado disso. Nesse momento tem pessoas, meus irmãos, cristãos morrendo por professarem o evangelho, sendo presos por professarem o evangelho, eles precisam da nossa oração. Então devemos orar, meus irmãos, por pastores, devemos orar por todos os membros. Lembre de orar pelos membros da nossa igreja. Dobre seus joelhos, leve um dia na semana, separe, diz, eu vou orar pela minha igreja nessa semana, vou dobrar meus joelhos e orar por cada um que eu lembrar, anota num caderninho, que senão você vai esquecer. Alguns irmãos, a gente sabe os motivos que precisam ter e precisam de oração. E alguns você nem sabe o que está passando, mas você pode chegar para Deus e falar, Senhor, tu sabes o que fulaninho, o que ciclaninho está passando, que seja feita a tua vontade na vida dele. Som. Glória a Deus. Temos que lembrar, meus irmãos, que a vitória do meu irmão é a minha vitória. A alegria do meu irmão é a minha alegria. Assim como a tristeza do meu irmão tem que ser a minha tristeza. Paulo falou isso nessa carta também, somos um só corpo, um só edifício, firmados pelo fundamento dos apóstolos e profetas, todos postos em cima da pedra angular, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, lembre disso, somos soldados debaixo do mesmo general, lutando na mesma guerra, mesmo que seja, a gente não liga para a placa de igreja, para nada disso. Não é isso, tem gente que tem briga, né? Infelizmente, tem denominações que parece que brigam contra as denominações, mas somos todos o mesmo exército, o mesmo corpo. Então lembrar, ore pelos seus irmãos, ore pela sua igreja, ore pelos cristãos que você conhece, ore por missionários que a gente conhece. Lembrar sempre de estar orando por Yuri e Lili, ali em Garanhuns, começando aquele trabalho, sem suporte quase nenhum, sozinhos ali, longe da família, longe de casa. Eles precisam muito das nossas orações, que possamos orar pelos santos de Cristo, pelo exército do nosso Senhor e Salvador. Então Paulo continua no verso 19 e 20, pedindo coragem para ele. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Esse verso é muito importante, meus irmãos, que você lembra, Paulo estava onde? Preso, acorrentado, numa masmorra, num lugar úmido, sem poder fazer nada. E ele pede para orarem pelo quê? Me libertem, que eu possa sair daqui. Não. Ele diz aqui onde eu estou, orem para que eu consiga pregar o Evangelho de Cristo com coragem, como me cumpre fazer. A obrigação de Paulo fazer isso. Isso tem que nos ensinar, meus irmãos. Não importa onde eu estou, não importa onde você está. Não importa se você está num dia bom ou se você está num dia ruim. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que orar, temos que buscar ao Senhor.
Infelizmente, vemos pessoas que dizem, hoje eu não vou para a igreja, eu não vou participar do evangelismo porque eu não estou bem. Nesse momento é que a gente precisa estar na igreja, nesse momento é que a gente precisa estar pregando. Paulo falou, uma das armaduras desse combate espiritual é a pregação do evangelho da paz. Então, quando você está pregando o evangelho, você está se fortalecendo das ciladas do inimigo. E muitas vezes a gente deixa de buscar a Deus porque não estamos bem. Como se Deus dissesse, só me busque quando você estiver bem. Muito pelo contrário. Busque no dia bom e busque também no dia mau. E também é bom a gente ver que Paulo, a gente está falando de Paulo aqui, o maior plantador de igrejas da história, o maior teólogo da Bíblia. Escreveu 13 cartas da nossa Bíblia. E ele fala, orem por mim. Ele tem a humildade de chegar para os irmãos e dizer, orem por mim. E muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que pedir oração é sinal de fraqueza. A gente acha que chegar para o irmão e dizer, meu irmão, ora por mim, eu estou precisando disso. A gente acha que é sinal de fraqueza, mas para Paulo não. Paulo não tem pudor nenhum, orgulho nenhum de chegar e dizer, não vou pedir para ninguém orar por mim não. Pelo contrário, diz, orem por mim, orem para que eu possa pregar o evangelho, orem para que Deus abra a minha boca, que me dê coragem, que me dê oportunidades. Então, meus irmãos, se você está precisando de oração, peça. A gente tem um grupo de oração da igreja, você pode procurar um irmão se for uma coisa mais específica, que você não quer expor para a igreja toda, mas peça oração. Vou lembrar também que não é só pedir para os outros orarem, né? Tem gente que diz, ora por mim, e a pessoa mesmo não está orando por ela mesma. Então, ore e peça para os outros orarem, isso não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos incentiva a fazer isso. E orar também por esses motivos. Quantas vezes a gente tem orado, Senhor, me capacita para pregar o teu evangelho. Senhor, me dá coragem para pregar o teu evangelho. Senhor, capacita o pastor que vai pregar hoje, o missionário que vai pregar hoje, o diácono que vai pregar, o evangelista. Me ajuda, Senhor, eu vou visitar a minha família, me dá uma oportunidade para que eu possa falar do teu evangelho, que eu possa fazer uma oração. Quantas vezes temos orado por isso? Quantas vezes temos pedido para os outros orarem por nós, por esses motivos? Que a gente também só pede para os outros orarem quando a gente está com um problema. E Paulo aqui diz, não, orem por mim, orem por isso. Orem para que... Isso é muito importante. Você tem que entender que Paulo coloca isso numa importância que a gente geralmente não coloca. Orar por capacitação para pregar o evangelho, para Paulo, aqui é uma coisa do mais alto nível. E a gente tem feito isso. A gente tem chegado para o irmão, ora por mim, para eu pregar o evangelho. Eu tiro por mim, muito pouco eu tenho feito isso. Que a gente possa, como igreja, orar mais uns pelos outros, por esse motivo também, Senhor, abre a nossa boca de todos, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, onde quer que estejamos, para que nós possamos proclamar o evangelho da salvação, para que a gente possa levar luz para esse mundo de trevas, para esse mundo aí que está perdido, para esse mundo que não conhece o evangelho de Cristo. Porque muitos aí fora vão dizer que conhecem a Cristo, porque tem algumas religiões que pegam um pedacinho ou outro de Cristo e diz que servem a Cristo. O Espiritismo faz isso muito bem, eles dizem que acreditam em Cristo, mas vai ver o Cristo que eles acreditam? Não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia. Os mormons vão dizer que acreditam em Cristo, mas vai ver o Cristo que é dos mormons e tantas outras religiões. Então, muitas vezes você chegar aí fora e dizer, você conhece Cristo? A pessoa vai dizer, conheço. Mas será que ela conhece mesmo? Será que ela não está achando que conhece? E por isso que Paulo sempre fala, preguem o evangelho, preguem a palavra do Senhor, não inventem nada, porque de invenção o mundo aí fora já está cheio. Então, meus irmãos, que a gente possa ter esse desejo, que nem o apóstolo Paulo, de pregar o evangelho, não só atrás de um púlpito, mas em qualquer canto que nós estejamos, seja no trabalho, seja em casa, seja numa fila de banco, que o Senhor possa nos usar como igreja para a honra e glória dele nessa parte também, que muitas vezes temos deixado a fazer. Como Paulo fala, me cumpre fazer, e cabe a nós também, nos cumpre. Temos a obrigação, como Paulo já falou, de pregar o evangelho. Então Paulo chega no verso 21 e fala de Tíquico, um irmão amado que estava com ele. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Tíquico era alguém que estava ali com Paulo, estava ali na prisão com ele, visitando ele, e ele estava indo ali levar notícias para aquela igreja de Éfeso. Paulo era uma pessoa muito querida, Tíquico era uma pessoa muito querida por Paulo. Você vê lá em Atos 20, por exemplo, você vê que na terceira viagem missionária de Paulo, Tíquico era um dos que estavam ali com ele.
caminhando para plantar igrejas, para levar o evangelho. A gente vai falar de Tíquico também na carta de Filemon, na carta aos Colossenses. Então é como Paulo fala, é um amado amigo, um fiel servo, um fiel ministro, como outras traduções vão dizer. Meus irmãos, aqui Tíquico nos dá um exemplo de duas coisas, acho. Primeiro, temos que elogiar cristãos verdadeiros. Não devemos ter vergonha de chegar e dizer, meu irmão, Deus te usa, você é um fiel ministro, você é uma pessoa amada por Deus. Muitas vezes a gente fica com medo de elogiar. Tá certo que tem pessoas que se você elogiar, o ego vai lá para cima, né? Mas aí também a gente tem que saber dosar as coisas, sempre em espírito de oração, como Paulo fala. E Tíquico também, meus irmãos, tem que ser alguém que nós devemos nos espelhar para ser. Quem aqui não quer ser um fiel ministro do Senhor? Uma pessoa obediente ao Senhor, que ama ao Senhor, que busca ao Senhor. E Paulo fala, Tíquico, esse meu amado, fiel servo, ele vai estar aí levando mais notícias do que eu estou escrevendo aqui por carta. Porque carta não era a melhor forma de levar uma mensagem. Carta é limitada, como você sabe. É que nem hoje, você vai mandar um WhatsApp, é limitado ali pela sua paciência de escrever e da outra em ler, né? Ou então de gravar um áudio e da pessoa escutar um áudio. Que tem gente que grava um áudio WhatsApp de 15 minutos que você olha assim e diz, não vou ouvir, né? Faz um resumo aí, meu irmão, porque tá difícil. Tem uma irmã que sempre está conversando, perguntando algumas coisas da Bíblia, e ela sempre manda 5, 6 áudios de 3, 4, 5 minutos cada um. E aí você diz, Senhor, misericórdia, você tem que parar um tempo para ouvir. Porque qual é a melhor forma da gente estar conversando uns com os outros? Face a face. Mas o que a tecnologia tem nos levado a fazer? A cada vez menos estarmos face a face. A gente vê, meus irmãos, nessa volta da pandemia, muitas igrejas que não voltaram nem metade das pessoas que iam normalmente para o culto, porque agora elas ficam em casa assistindo o culto pela internet, que agora todas as igrejas começaram a transmitir. E a gente tem que lembrar, meus irmãos, quando você está doente, quando teve a pandemia, ninguém podia sair de casa, glória a Deus por esse meio, que a gente continua ali pregando, ouvindo a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, se a gente pode estar num culto, se a gente pode estar na igreja, nada é melhor que isso, meus irmãos. E muitos irmãos têm trocado de estarmos face a face, estarmos juntos orando, estarmos juntos adorando ao Senhor, para comodidade, vamos assim dizer. Estou com preguiça, vou ficar aqui em casa assistindo o culto aqui no meu telefone. E a gente sabe como é, né? Quem assiste, a gente teve que assistir cultos no lar, é 1 milhão de distrações que a gente não tem aqui, né? Celular toca, você está ali, estou vendo aqui, eu vou dar um pause aqui para resolver um negócio, e aí você vai, todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui passou por isso, não é a melhor forma. É claro que foi um modo usado por Deus, agradecemos a Deus por isso, mas sabemos que não é a melhor forma. Então, pode usar tecnologia para adorar a Deus? Pode, nada disso é pecado, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não tire essa comunhão que nós temos, esse corpo que nós devemos estar sempre juntos. Paulo continua no verso 22, enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paulo aqui está lembrando, devemos se encorajar uns aos outros, devemos dar notícias nossas uns para os outros, devemos perguntar, como é que você está? Você está bem, meu irmão? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Se você fez algo, você precisa de encorajamento, peça para alguém. Se você está cheio do Espírito Santo, dê uma palavra de encorajamento para alguém, peça Espírito Santo, me ilumina com a palavra para alguém que está precisando. E muitas vezes, como eu tenho falado, a gente tem deixado de fazer essas coisas. A gente fala, não acredito nos dons do Espírito Santo, mas a gente não vive essa busca pelos dons. Paulo fala em Coríntios, busquem os melhores dons, busquem profecia, busquem palavra de sabedoria, busquem palavra de exortação. Será que estamos buscando isso? Ou será que realmente só falamos de boca que acreditamos no Espírito Santo de Deus? Temos que lembrar, como Paulo fala, temos que nos encorajar, porque estamos numa batalha. E numa batalha tem dias, meus irmãos, que dá medo. Numa batalha tem dias que você vê o inimigo vindo e você diz, Senhor. Mas quando a gente tem um irmão do lado, não é mais fácil. Quando a gente tem alguém, aquele irmão que está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, não é mais fácil a gente passar pelos dias difíceis. Então temos que lembrar, meus irmãos, somos um corpo, somos um exército. Eu dependo de você, você depende de mim, cada um depende do outro, nós dependemos das outras igrejas. Dependemos primeiramente do Senhor, claro, mas se não tentarmos lutar essa batalha sozinho, vamos ser inimigos completamente fáceis para Satanás. Então a gente chega nos 2 últimos versículos da carta, 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor
incorruptível. Se você lembrar, Paulo começou a carta justamente assim: graça e paz a vocês, Efésios. E agora Paulo termina novamente dizendo: graça e paz e amor seja com vocês. E quem aqui precisa de paz? Todos nós precisamos de paz. Paz com Deus, paz com os irmãos, paz na nossa família. E qual é a arma que Paulo diz para que a gente possa ter isso? Oração. Quer ter paz na sua vida? Ore. Busque ao Senhor. Quem precisa de amor, quem precisa de fé, como Paulo fala aqui, eu preciso cada vez mais de amor pelos irmãos, de amor pela minha casa, de amor pelos perdidos. Cada vez mais fé para poder enfrentar esses lados do inimigo, para poder encorajar uns aos outros. Quer amor, quer fé? O que é que Paulo diz para você fazer? Ore, dobre seus joelhos, busque ao Senhor. Paulo lembra aqui, graça de Deus, e Deus já derramou a graça sobre nossas vidas através de Jesus Cristo, porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Então você tem o que agradecer ao Senhor pela graça dele? Agradeça, dobre seus joelhos, ore: Senhor, agradeço a Ti, Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus, por Tu ter me tirado do império das trevas, me trazer para o reino do Teu Filho amado. Tudo isso, meus irmãos, amor, graça, fé, paz, vai nos trazer, como Paulo fala aqui, um amor incorruptível por Cristo. Um amor que não se corrompe, um amor que não se muda, que não se perde, um amor sincero. Então Paulo pode, mesmo no dia mau, mesmo preso ali na prisão, mesmo talvez não sabendo se vai ver o próximo dia, Paulo pode dizer: eu estou vestindo toda a armadura de Deus, e por causa disso eu estou aqui firme, eu estou aqui desejando graça e paz, estou aqui encorajando meus irmãos, porque eu não estou lutando pela minha força, mas eu estou lutando pela força do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Paulo fala: ore sem cessar, ore a todo momento, dependa do Espírito, mas ore, 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 ore. E como a gente até falou com mais detalhes lá naquela série sobre o Pai Nosso, oração é um mistério. Se alguém chegar para você dizendo que sabe como a oração funciona, vai estar mentindo, porque a Bíblia não explica isso. A Bíblia não diz como a nossa oração faz Deus agir de certas formas e não agir de outras formas. Mas o que a Bíblia é bem clara, ela diz: Deus usa as nossas orações para que coisas sejam feitas. Como Ele faz isso? Não sei. A Bíblia não explica. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós, mas as encobertas estão diante do Senhor, são só para eles. Mas a Bíblia nisso é bem clara. A nossa oração, de alguma forma, faz as coisas acontecerem pela graça de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que a gente possa, primeiramente, orar. Orar mais, ter esse compromisso com orar. Tiago fala, né, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E se estamos orando e não estamos vendo efeito nenhum, alguma coisa está errada. Você concorda? Ou não estamos orando com fé, ou não estamos orando segundo a vontade do Senhor. Mas a Bíblia é clara, se estamos orando segundo a vontade de Cristo, as coisas vão acontecer. A gente estava até comentando, acho que domingo passado, na casa do pastor Cordeiro, depois do culto, que tem vezes que a igreja está de um jeito que a igreja ora e as coisas acontecem. A igreja ora e milagres acontecem durante o culto. Mas tem horas que parece que a gente ora, passa 1 ano, 2 anos e não acontece nada. Foi Deus que mudou? Foi a Bíblia que mudou? Ou talvez sejamos nós que não estamos orando conforme a vontade do Senhor, não estamos buscando Ele em espírito e em verdade. Fica para cada um de nós pensarmos nisso. Temos que lembrar, meus irmãos, que Paulo está falando aqui de uma batalha. Nós só vamos ficar de pé nessa batalha se estivermos de joelhos. Parece uma coisa errada, mas a gente só fica em pé quando a gente está de joelhos diante do Senhor. E orar, meus irmãos, não é natural. Você sabe disso. O homem natural não vai orar. Até para cristãos, é difícil muitas vezes orarmos. E a gente tem que ter, meus irmãos, criar disciplina, criar hábito, realmente, vou marcar uma hora e naquela hora, não importa o que aconteça, eu vou parar, vou ler a Bíblia e vou orar. Porque se você não fizer isso, as coisas do dia a dia vão levar você para você não fazer nada no final do dia. Acho que todo mundo aqui sabe o que é isso, né? Todo mundo diz: eu vou orar. Aí, eita, acontece isso. Eita, não, quando terminar isso aqui eu oro. Eita. Quando vê, está dormindo, nem se lembrou de agradecer a Deus pelo dia que passou, pedir uma boa noite de sono. Então eu queria chamar a igreja para isso, para nós comprometermos em termos de um horário. Aí cada um tem um horário melhor. Tem gente que é quando acorda mais cedo, tem gente que é quando
chega do trabalho, tem gente que é na hora do almoço, aí cada um pode dizer qual é o seu melhor horário para gastar com o Senhor, para dedicar ao Senhor. Estamos tendo na igreja o relógio de oração. Se você é um horário que você colocou ali, continue. Terminou o relógio de oração. Continue naquele horário. Busca o Senhor, vá ler a Bíblia, vá orar, vá buscar. Mas se você não se comprometer a isso, muito dificilmente você vai conseguir fazer. É que nem quem vai fazer dieta, né? Aí diz, segunda-feira eu começo. Mas passa uma segunda, não começa. Aí não, mas segunda-feira eu começo. Aí passa terça, quarta, quinta, sexta, comendo besteira. Não, mas segunda-feira eu começo. E nunca chega essa segunda-feira. Todo mundo aqui que já tentou fazer uma dieta sabe que 99% dos casos é assim. Mas se a gente diz, não, vou começar de agora, já fica mais fácil, porque a gente não fica lá inventando desculpa para não começar. E eu queria, meus irmãos, só para a gente finalizar, fazer um resumo. A gente terminou aqui Efésios. Foram 3 meses, acho que foi final de agosto, o primeiro sermão de Efésios. Foram 13 mensagens, se não me engano, sobre a carta de Paulo aos Efésios. E acho que Paulo nos ensinou tantas coisas que é bom a gente dar uma lembrada para não esquecer. Primeiro, Paulo começa dizendo que estamos sem Cristo e sem Cristo estamos mortos. Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Paulo nos lembra que somos dominados pelo nosso corpo, pelo pecado, pela ordem presente desse mundo e por Satanás e seus demônios. Mas Paulo também lembra no capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas que devemos fazer boas obras porque somos salvos. Paulo fala isso em Efésios 2, 10. Paulo fala isso, a gente viu isso muito nos 3 primeiros capítulos. Paulo falou, estamos em Cristo. Não sei se você lembra, eu falei muito sobre isso. Fiz até uma lista aqui para não esquecer. Paulo fala que fomos abençoados em Cristo, escolhidos em Cristo, adotados em Cristo, que Deus nos favoreceu em Cristo, fomos redimidos em Cristo, perdoados de nossas transgressões em Cristo, nos foi revelado o mistério planejado em Cristo. Quantas coisas que por causa de Cristo nós temos. E Paulo também fala algumas coisas com Cristo, não só em Cristo, mas com Cristo. Nós estamos vivos com Cristo, estamos assentados nas mais altas regiões celestiais com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, já pensando na ressurreição futura. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais com Cristo Jesus. Isso nos deixa claro uma coisa, meus irmãos. Se estamos em Cristo, não estamos mais nesse mundo. E se não estamos mais nesse mundo, não podemos mais viver como vivíamos. Não podemos mais viver como esse mundo vive. Paulo começou então a mostrar como isso se reflete em tudo na nossa vida. Ele falou como isso se reflete na nossa vida espiritual. Isso de estarmos em Cristo, de estarmos com Cristo. Ele mostrou que devemos orar, mostrou que devemos ler a palavra, que devemos buscar sermos maduros e não como crianças. Ele nos lembrou dos dons espirituais, que os dons são para quê? Para que a igreja seja capacitada. Então o dom que Deus te deu, não importa qual seja, é para você usar para que a igreja se capacite para essa batalha espiritual que estamos vivendo. Paulo nos lembrou que somos um só corpo. E se somos um só corpo, precisamos de todos os membros desse corpo. Nos lembrou que somos um edifício e estamos assentados sobre a pedra fundamental, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo falou que somos a noiva, o qual o noivo vai vir naquele grande dia, como a gente cantou aqui, o rei está voltando, e ele vai voltar para buscar a sua noiva. E se somos a noiva de Cristo, temos que ser uma noiva santa e imaculada até a volta dele. Paulo nos lembrou também no dia a dia, como devemos nos relacionar em casa, casamento, pais e filhos, no trabalho. Como toda essa parte espiritual reflete no nosso dia a dia, reflete nas coisas que temos para viver no nosso dia a dia mesmo, na nossa prática cotidiana. E, meus irmãos, eu queria deixar isso aqui bem claro, não é só para a gente ouvir. A gente não pode estar satisfeito apenas em vir para o culto e ouvir a palavra de Deus. Tudo isso que Paulo fala aqui é para nós praticarmos, é para nós vivermos isso. Não adianta de nada você ter toda a Bíblia na cabeça e não viver o que essa Bíblia fala. Não adiantou de nada eu chegar aqui, pregar 13 mensagens sobre Efésios, o Espírito Santo falar aos nossos corações, e eu chegar em casa amanhã e viver da mesma forma que eu vivia antes de ouvir essas mensagens. Porque se a palavra de Deus não está nos transformando, tem um problema muito grande, e eu creio que não é
com a palavra de Deus, mas sim com a nossa atitude perante a palavra de Deus. Temos que lembrar, meus irmãos, que só existem dois tipos de pessoa. Acho que Romanos 1 vai deixar isso bem claro. Aquelas que fazem a vontade de Deus e aquelas as quais Deus deixa que elas vivam segundo a sua vontade. Deus fala claramente em Romanos 1 através de Paulo. Essa lascívia, essa orgia que eles vivem é porque Deus deixou, eles não queriam viver assim. Então Deus se afastou deles e disse, vivam. As pessoas aí fora vivendo muitas vezes nessa imundície, é porque Deus disse, é o que você quer? Viva. E nós vamos ser que tipo de pessoas? As que buscam fazer a nossa vontade ou que buscam fazer a vontade do nosso Senhor? Porque temos que lembrar também, meus irmãos, uma coisa que não dá para esquecer e esquecemos. Somos importantes para Deus? Claro. Mas tudo que vemos aqui, meus irmãos, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Cristo. É sobre o que Ele fez por mim. É sobre o que Ele fez por você. É sobre o sacrifício que Ele fez para que nós pudéssemos ter vida. É sobre o justo morrendo por pecadores. É o santo morrendo por mim e morrendo por você. Temos que lembrar, meus irmãos, que Cristo é tudo para nós. Se você entregou sua vida para Cristo, Ele tem que ser tudo para a sua vida. Porque foi Ele que te libertou de onde você estava. E sabe para onde você iria? Eu sei porque a Bíblia diz. Se Cristo não tivesse lhe agarrado e lhe tirado ali da beira do abismo que você estava, você estaria condenado para o inferno. De vez em quando a gente fala com o inferno e fala brincando. De vez em quando a gente brinca, né, com o inferno até, faz piadinha, meus irmãos. A gente tem que tremer quando a gente fala de inferno. Porque a gente tem que lembrar primeiro que inferno não é um lugar que Satanás vai estar lá espetando o tridente nas pessoas, não. Feito muita gente acha. A Bíblia é clara, Satanás vai sofrer no inferno. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, Apocalipse vai dizer. Então, quando a gente fala do inferno, meus irmãos, isso não é motivo de brincadeira. Porque a gente tem que lembrar, meus irmãos, que as pessoas aí fora estão indo para esse lugar. Que talvez pessoas na nossa casa, na nossa família, se morrerem hoje, vão para esse lugar. Porque não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Só existe Jesus Cristo. Aqueles que não estão em Cristo estão condenados. A Bíblia não deixa margem para a gente duvidar disso. Então, como a gente vai viver, meus irmãos? Paulo falou, vocês estão numa guerra. E a gente vai viver como nessa guerra? Dormindo? Talvez feito Jonas no meio da tempestade? E muitas vezes temos dormido no meio da tempestade? Ou vamos ouvir o que a palavra de Deus está falando para nossas vidas nessa noite? E vamos vestir toda a armadura de Deus. E vamos sair aí para fora, levar luz para esse Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para essas pessoas que tanto precisam do Senhor. Acho que Paulo nos ensinou muito. Agora cabe a mim e a você. Vamos fazer? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, que mostra, Senhor, as verdadeiras intenções do nosso coração, porque podemos nos esconder desse mundo, tentar enganar esse mundo, podemos até muitas vezes nos enganar, Senhor, mas quando a tua palavra é aberta e lida, Senhor, o teu Espírito sonda os nossos corações e nos mostra aonde estamos errando, mostra as nossas reais intenções, Senhor. E eu quero te pedir perdão nessa noite, Senhor, pela minha vida, por todas as vezes que eu não vesti toda a tua armadura, não estive preparado para o combate, Senhor. Que eu não levei a sério, Senhor, tudo aquilo que tu tens falado na tua palavra, que é a verdade, é o caminho da salvação. Eu quero orar, Espírito Santo, que tu nos encha de ti, Senhor. Eu quero continuar orando por isso. A gente orou domingo passado e eu quero orar, Senhor, por avivamento, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Um avivamento real e sincero, Senhor, não apenas emoção, Senhor, não é isso que a tua palavra diz.
Mas nos enche, Senhor, para agirmos, Senhor. Nos dá consciência de que estamos numa guerra, Senhor. E numa guerra não se brinca. Porque senão pessoas vão morrer. Tem misericórdia, Senhor. Nos enche, Pai amado, do Teu Espírito e também nos ajuda, Espírito Santo, a tomarmos a nossa posição como atalaias, como sentinelas. Abrirmos mão, Senhor, de talvez dormir um pouquinho mais, de ver uma série, ver algo na TV, não sei, Senhor, do que cada um aqui tem que abrir mão, Senhor, mas possamos abrir mão de coisas, Senhor, para nos dedicar ao que é importante, a nos capacitarmos com toda a armadura de Deus, Senhor, a nos capacitarmos através da oração, do estudo sério da Tua Palavra, Senhor, da comunhão com os irmãos, que não vamos batalhar sós. O que eu oro nessa noite é isso, Senhor, que Tu use o Teu exército, Senhor, nos usa, Senhor, aqui nessa igreja, Senhor, para trazer luz para esse bairro, Senhor. Não podemos ficar apenas esperando que essas pessoas venham, Senhor. Temos que ir por todo o mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria, Jardim Atlântico, Olinda, Recife. Que nossos pés, Senhor, onde quer que possamos ir, estejam calçados com a pregação do Evangelho da Paz. Que a nossa mente, Senhor, ao invés de pensar besteiras, esteja vestida, Senhor, com o capacete da salvação, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, não seja uma vida feita o mundo, mas que sejamos vestindo a couraça da justiça e possamos andar segundo a Tua justiça. Que possamos lembrar, Senhor, de nunca andar sem a nossa arma, a espada do Espírito, a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque, como lembramos aqui, Senhor, pessoas da nossa casa estão perecendo, Senhor. Indo para a perdição eterna e muitas vezes nem orarmos por essas pessoas nós temos orado, Senhor. Já desistimos muitas vezes. Então nos enche, Senhor, do Teu Espírito, nos enche da Tua Palavra, para que possamos ser homens, mulheres, crianças de Deus, Senhor. Que os nossos jovens e as nossas crianças também, Senhor, possam orar, possam buscar a Ti, Senhor. Não importa a idade, Senhor, do mais novo ao mais velho, Senhor. Que a nossa vida seja seguir a Tua vontade e fazer o Teu querer, Senhor. Porque é para isso que Tu nos salvaste, não para brincar. Mas quando fomos salvos, fomos alistados no exército. Então, Te pedimos, Senhor, nos usa nessas batalhas que ainda virão, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. É isso que Te pedimos, Te agradecemos. No santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvor.